Olá, buscador do conhecimento. Aprenda com o professor Paulo Candeia, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta, como usar o seu jantar para emagrecer naturalmente. Primeira coisa que você precisa aprender: você vai usar o seu jantar em seu favor, não porque você vai passar a comer menos, mas porque você vai passar a comer corretamente. Porém, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu queria te lembrar uma coisa, já desde agora, porque se deixar para o final você se esquece. Como eu sempre peço aqui para vocês, pratiquem o triplo C, que a gente aprendeu com o pessoal do Linhagem Geek. Triplo C: curta, compartilhe, comente. Quando você curte, diz para o algoritmo do YouTube que esse é um vídeo relevante. Quando você compartilha, você se faz comigo um disseminador do conhecimento. E quando você comenta, está interagindo comigo e me estimulando a fazer mais conteúdos de valor como esse. Agora você fez esses três e não se inscreveu no canal, me ajude, né? Então, dito isso, vamos então para o conteúdo em si. Então você tem que entender o seguinte: para construir o palácio que é o seu corpo, você vai precisar de tijolos. Claro, que tijolos são esses que você usa para construir o seu corpo, que é o seu palácio? Os macronutrientes, que são apenas 3: proteínas, carboidratos e gorduras. E a gente vai começar pelos carboidratos, porque sobre eles a gente tem algo muito importante para falar. Criou-se um conceito muito errado de que o que mais engorda é o carboidrato que você ingere no seu jantar. E na realidade não é. Quando a gente fala em termos de carboidrato, o que vai engordar sim é no seu jantar você ingerir o carboidrato em excesso. Para não ocorrer esse excesso no final do seu dia, por ocasião do seu jantar, então o que é interessante? Vá fazendo a ingestão dos carboidratos no decorrer do dia e, evidentemente, de bons carboidratos. Você já aprendeu aqui no canal que o pior tipo de carboidrato é aquele advindo de farinha de trigo refinada, a maior fonte daquele veneno que vocês conhecem, o glúten. Então, ora, se a gente está falando dos macronutrientes, então você vai precisar dos 3. E se carboidrato também é macronutriente, a questão também está relacionada ao tipo de carboidrato que você vai ingerir. Então, o interessante e inteligente é você fazer o quê? À noite, no seu jantar, você passar a ingerir carboidratos de alto valor nutricional, mas que não tenham a capacidade de lhe engordar. E a resposta para isso é o quê? A gente começa usando a estratégia da ordem correta dos macronutrientes. Então você começa o seu jantar por uma salada, tomate, alface, enfim, por uma boa salada. Porque na salada você vai ter carboidratos, mas que os carboidratos que você vai encontrar na salada, eles são ricos em micronutrientes, que são as vitaminas, e principalmente fibras. Isso significa dizer o quê? Primeiro, se você começa o seu jantar já pela salada, além de ser sustentável e inteligente, você está garantindo que quando as outras partes da refeição, que são as proteínas e as gorduras, vierem, boa parte da grelina, que é aquele hormônio que faz você ter a sensação de fome, fazendo isso, boa parte da grelina você já vai começar a segurar. Então, quando você for para a segunda parte do seu jantar, aquela ânsia por comida já vai ter sido reduzida. Então você começa sempre pela salada. Com um detalhe: nunca coloque no mesmo prato a salada, a proteína e os carboidratos. Não faça isso. De tal forma que você vai colocar a salada em um prato só para ela e você vai ingerir. Qual é o comando que você vai estar dando para a sua mente subconsciente? Olha,
A nossa refeição começa aqui. Ou seja, você está dizendo para a sua mente subconsciente que a sua refeição é em partes. Mas quando você coloca tudo no mesmo prato, o que é que você está dizendo para a sua mente subconsciente? Tá vendo isso aqui nesse prato? Salada, proteína, carboidrato, tem que comer tudo. Mesmo porque não era isso que você ouvia da sua mãe quando você era pequeno. Tem que comer tudo, não pode deixar nada. Percebe agora? Então você deixando a salada separada em um prato próprio para ela, você vai estar adormecendo essa mensagem que você recebeu quando era pequeno e, portanto, vai com isso adquirir mais saúde. Aí você me pergunta assim, pode botar azeite? Veja, à noite não é interessante. Todo mundo concorda comigo que azeite é uma excelente gordura. Porém, o que é que a gente precisa? À noite a gente precisa preparar o nosso corpo para descansar, correto? Porém, se você, durante o dia, no seu almoço, por exemplo, já fez o uso de azeite de oliva, nesse caso você pode estar correndo o risco de ultrapassar as suas necessidades diárias por gorduras boas. Então o ideal é que no seu jantar, ou você não ingira gordura, ou então ingira muito pouco, ou então ingira numa quantidade mínima. Quer ver uma ótima maneira de você temperar a sua salada? Com algumas gotas de limão. Perfeito! Na segunda parte do seu jantar, aí vem a parte das proteínas. Quem é que constrói tecido, músculo? Não é carboidrato, é proteína. Então você, em seguida, vai fazer a ingestão das proteínas que vão formar, vamos dizer assim, as colunas desse palácio que é o seu corpo. Evidentemente, o ideal é que você escolha proteínas que tenham baixa concentração de gordura para o seu jantar. À noite, logicamente. Por exemplo, peixes brancos, carne de ave, tudo isso são excelentes proteínas para você ingerir à noite no seu jantar. E só após isso é que vem os carboidratos. Aí você pergunta para mim o seguinte, eu posso comer feijão à noite? Aí eu te devolvo a tua pergunta com outra pergunta. Quando você ingere feijão, que é carboidrato, você vai receber no seu organismo energia. Pergunta, você está recebendo energia à noite para fazer o quê? Você está recebendo energia na sua alimentação à noite para depois se deitar e dormir? Quando você faz aporte de energia no seu organismo, essa energia ela tem que ser usada. Caso contrário, se você não usá-la, a tendência natural é ela ou ir para o músculo e tornar-se glicogênio, ou então acabar o seu ciclo transformando-se em gordura. Então o ideal é o quê? Não só você ingerir bons carboidratos, mas carboidratos que tenham muito mais nutrientes e que, portanto, possuam uma carga nutricional muito melhor e não vá pesar tanto no seu sistema gástrico durante a sua noite de sono. Querem exemplos? Eu vou dar para vocês, anota aí. Lentilha, grão de bico são excelentes carboidratos. Um outro exemplo, onde você une carboidrato e gorduras de alto valor nutricional. O abacate. Poxa, abacate, professor Paulo? Um abacate é uma fruta que em si representa uma fonte fantástica de excelentes gorduras. E mais, a fibra do abacate, ela é uma fibra solúvel, o seu organismo ele vai usar. Agora uma coisa importante, quando você entende que você faz uma refeição equilibrada como essa, naturalmente aqueles assaltos à geladeira de madrugada não vão acontecer. Porque esse tipo de refeição, além do seu organismo conseguir processá-la no sistema digestório de uma forma muito mais tranquila durante a noite, ele não vai pesar de tal maneira que esse tipo de refeição vai produzir em você saúde e não sobrepeso. Então é muito interessante. Então, se você juntar cada um dos itens que nós citamos até agora, desde o início do vídeo,
você vai perceber o seguinte, que naturalmente com o passar do tempo, você começa a eliminar peso, você vai ganhar saúde porque nutricionalmente você ganhou muito, e depois você vai chegar aqui no canal, aqui nesse vídeo nos comentários vai dizer: professor Paulo, olha, o senhor estava certo, eu me senti bastante saciado, estou começando a perder peso e ganhar saúde. É isso que eu quero, é isso que eu estou esperando de você. Então você está vendo que ter saúde e eliminar peso não é um negócio tão difícil e sacrificante como as pessoas pensam? É simplesmente uma questão de ter uma estratégia sustentável e inteligente. E antes de encerrar, eu tenho 2 avisos para dar a vocês. O primeiro aviso é o seguinte: nós estamos com a meta de alcançarmos um número de pelo menos de 1.000 inscritos até o final deste ano de 2022. Então eu gostaria de saber se eu posso contar com vocês, porque vocês são muito importantes, primordiais, para que a gente aqui no canal alcance essa meta. Quando você compartilha esse vídeo, como eu falei no início, você vai estar fazendo com que o YouTube, através do seu algoritmo, ele mesmo comece a compartilhar este vídeo e outros vídeos aqui do canal com outras pessoas, o que vai fazer com que novos inscritos sejam atraídos aqui para o canal. E claro, se você está assistindo esse vídeo aqui e ainda não é inscrito, então eu te convido. É a forma que tem de você me pagar pelo conhecimento com o qual eu estou te presenteando. E o segundo aviso é o seguinte: prestem atenção sempre na nossa comunidade no Telegram. Por quê? Essa semana agora, nós presenteamos a todos os seguidores aqui do canal, principalmente as mulheres, nós presenteamos com um e-book, onde esse e-book especificamente ele trata do antes e o depois da menopausa. O que é que a mulher ela tem que fazer, mesmo nas mais tenras idades, para chegar na menopausa e estar com a sua saúde a 100%. E essa semana nós presenteamos esse e-book. Esse e-book de minha autoria, que é vendido na Hotmart, essa semana eu dei de presente, mas ele só foi disponibilizado lá na nossa comunidade no Telegram, que o link para acesso está aqui embaixo. Mas como eu falei no vídeo, ele só iria ficar disponível até ontem, terça-feira. Então hoje, se você for lá, já não vai mais encontrar o e-book. Então presta sempre atenção no que acontece na comunidade, o que é que a gente disponibiliza, para que você sempre aproveite aquilo que a gente oferece aqui para vocês, tá bom? Então eu quero expressar a minha infinita gratidão por você estar aqui, valorizando o nosso trabalho aqui no canal, e também quero te desejar um excelente, um maravilhoso final de semana, saúde física, mental e emocional. Que Deus nos abençoe, muita paz. Tchau, tchau.